Há muito tempo, em algum lugar da antiga China, um casal de pavões reinava com mão justa, guiando o seu povo em uma época de prosperidade e alegria de cores, na forma de fogos de artifício. No entanto, seu filho Shen descobriu que essa diversão poderia ser usada como arma e se propôs a governar a China com ela. Os pais de Shen, então, consultaram uma divindade e esta lhes disse que seu filho seria detido por um guerreiro de branco e preto. Ao descobrir isso, Shen massacrou uma população de pandas, obrigando uma mãe a abandonar seu filho em uma caixa cheia de rabanetes, uma caixa que chegaria ao vale onde treinavam os 5 furiosos, desencadeando uma série de eventos que culminariam com o bebê panda se tornando o lendário guerreiro dragão que derrotaria os adversários mais perigosos de toda a China. No entanto, o interessante da questão é que o mestre Wu Wei parecia ser capaz de ver toda essa cadeia de eventos e entender muito bem algo chamado Teoria do Caos. Olá, queridos geekers, como estão? Eu sou Go, o Monitor Geek, e te dou as boas-vindas a uma nova entrada de Além do Óbvio, uma série de vídeos em que analiso a fundo filmes infantis para descobrir seu significado oculto. Hoje vou te contar sobre como o filme Kung Fu Panda nos fala sobre o efeito borboleta e a teoria do caos. Talvez esses filmes não tenham sido escritos com isso em mente, mas se os analisarmos, perceberemos que há detalhes muito interessantes nesses filmes, aparentemente para crianças. A palavra caos é usada para falar de algo que não tem ordem. Dessa maneira a entendemos e dessa maneira a utilizamos, mas e se o caos não for algo em desordem? E se o caos for simplesmente uma ordem que não temos a capacidade de ver? Essa é uma das bases da teoria do caos. Em teoria, se uma pessoa, digamos o mestre Wu Wei, pudesse de alguma forma entender um sistema caótico, poderia ser capaz de prever o futuro e escolher um panda que estava passando por ali como o guerreiro dragão. No entanto, para fazer isso, Wu Wei primeiro precisou estar familiarizado com um conceito chamado efeito borboleta. Capítulo 1. O efeito borboleta. Há um antigo provérbio chinês que diz que o bater de asas de uma borboleta poderia provocar um tornado do outro lado do mundo. Talvez seja uma visão exagerada disso. Mas o que este provérbio chinês nos diz é que uma cadeia de pequenos eventos pode ter consequências enormes. E este é um tema que aparece frequentemente no filme Kung Fu Panda. Vamos ver desta maneira. Wu Wei tem uma visão de Tai Long escapando da prisão. Quando ele conta a Shifu, Shifu envia um mensageiro para a prisão para dizer que tomem precauções. Quando o mensageiro ganso chega à prisão, o rinoceronte encarregado se ofende ao saber que Shifu acha que Tai Long poderia escapar e revisar a segurança. Ao fazer isso, ele bate nas costas do mensageiro para revisar a segurança. Ao fazer isso, ele bate nas costas do mensageiro, fazendo com que uma pena chegue até Tai Long, que a usa para escapar da prisão. Quando Tai Lung derrota os 5 furiosos, Po começa sua jornada para se tornar o guerreiro dragão. Um caminho que o leva a derrotar Tai Lung, Shen e posteriormente Kai, para levar a China a uma nova era de prosperidade. O conceito de efeito borboleta foi descoberto acidentalmente pelo matemático Edward Lorenz em 1960, que buscava prever os padrões climáticos usando uma série de algoritmos em um computador daquela época. De acordo com a história, Lawrence havia realizado alguns cálculos usando o número 0.506127. Quando quis repetir seus cálculos, arredondou este número para 0.506, pensando que uma variação tão pequena não influenciaria muito no resultado final. Sua surpresa foi que os resultados foram dramaticamente diferentes. Lawrence, ao analisar os dados, viu que havia padrões que se repetiam. Uma e outra vez, e concluiu que em certas situações, uma variação muito pequena no início, como o bater de asas de uma borboleta, pode fazer com que os resultados sejam dramaticamente diferentes, como um tornado do outro lado do mundo. O curioso é que quando colocou seus resultados em um gráfico, as linhas precisamente formavam esta figura parecida com uma borboleta. Wu Wei diz que geralmente encontramos nosso destino no caminho que tomamos para evitá-lo. E ele está certo.
Se Shifu não tivesse enviado o mensageiro para a prisão, ou mesmo apagado as velas tão rápido, é provável que o resultado teria sido diferente. A vida de Po e da China provavelmente teriam sido muito diferentes. O que Lawrence descobriu então foram os sistemas caóticos. Sistemas como a própria vida, em que pequenas variações significam um resultado muito diferente que até mesmo os computadores não são capazes de prever, porque precisariam de um número infinito de decimais para poder fazer isso. No entanto, de certa forma, Oogway, Shifu e Po conseguem fazer isso através da paz interior, pois de alguma forma parecem encontrar uma maneira de fluir, ver através do caos e utilizar essa habilidade para seus propósitos. Para Shifu, é muito difícil entender o conceito de que nada na vida é um acidente, que há uma ordem no universo que nós não somos capazes de entender e muito menos controlar. No entanto, se olharmos para a natureza, podemos encontrar padrões que se repetem nela vez após vez. Vamos tomar como exemplo uma sequência de números chamada sucessão de Fibonacci. Essa sequência é obtida a partir do 0 e do 1. Se somar esses dois números, você obtém um terceiro número, neste caso um 1. Depois, soma os dois últimos números para obter um novo, e assim sucessivamente até o infinito. A relação entre os números desta sequência nos dá algo chamado proporção áurea, uma proporção que tem sido muito utilizada na arte ao longo da história. De fato, até mesmo a natureza parece ter essa proporção. Desde os caracóis até as partes do nosso corpo e até mesmo as galáxias parecem se formar utilizando a proporção áurea. Tanto é assim que alguns a chamam de número de Deus. O importante aqui é que o comportamento que consideramos aleatório, como o crescimento das folhas das árvores, realmente tem consequências muito estruturadas. De fato, existem vários experimentos onde se demonstra a ordem por trás do caos. Um deles é o do pêndulo duplo, onde parece impossível prever de que maneira o pêndulo se moverá. No entanto, ao traçar este movimento, começamos a ver como padrões e figuras mais definidas aparecem. Em Kung Fu Panda 2, vemos como Shifu se move de tal maneira que uma gota passa por todo o seu corpo. De certa forma, aqui ele já aprendeu que precisa fluir com a natureza e a ordem das coisas, em vez de querer manter a ilusão do controle. No final deste filme, vemos como Po leva essa habilidade ao limite quando é capaz de desviar as balas que Shane atira nele. Nesses dois exemplos, podemos ver que eles já são capazes de ver um pouco através do caos e de prever onde estará a gota ou a bala e de que maneira se mover para usar isso a seu favor. No entanto, é Oogway quem é capaz de ver a ordem da vida em grande escala. Foi ele quem escolheu Po como o guerreiro dragão. Foi ele quem disse a Shifu que os acidentes não existem. E foi ele quem disse a Kai, em Kung Fu Panda 3, que não era seu destino detê-lo, mas que havia colocado as peças em movimento para que alguém mais o fizesse, desencadeando assim um efeito borboleta que levaria a Po a derrotar 3 dos maiores rivais que a China já conheceu. Sistemas caóticos como a vida estão cheios de variáveis e cada evento, por menor que seja, tem o potencial de produzir resultados completamente diferentes na vida. É por isso que mesmo com a tecnologia de hoje, não conseguimos prever com precisão coisas como o clima. Tantos caminhos para escolher com tantos resultados tão diferentes para a nossa vida podem parecer avassaladores. E aqui até mesmo o fato de não escolher é uma escolha em si mesma. Isso nos faz pensar que talvez seria uma boa ideia ter a habilidade de Oogway para decifrar o caos. No entanto, podemos pegar pequenos conselhos dele, como o fato de que quando as águas estão agitadas, é mais difícil para nós encontrar as respostas, ou talvez possamos encontrar consolo no fato de que acidentes não existem, e que nossa própria existência já é todo um milagre caótico. Como converter oxigênio em ouro. Não vá embora ainda? Se você gostou de ver Kung Fu Panda com outros olhos, eu recomendo que você assista meu vídeo sobre Megamente e a meritocracia. Também te convido a me seguir no Instagram, onde acabei de postar outros exemplos da proporção áurea na arte e na natureza. É tudo por hoje. Eu sou Go, o Monitor Geek. Até a próxima.